continuidade, não é? Só retomando. Revolução de 1930, o Brasil passa a partir de então, por mudanças, tendo em vista aí a implantação do percurso de consolidação do sistema capitalista com o aumento da produção industrial brasileira. Então, temos aí, a partir de 1930, mudanças que aceleram o processo e, em termos educacionais, só frisando, né, mais uma vez, que há um processo de criação de escolas técnicas, escolas profissionalizantes. Era preciso qualificar uma força de trabalho. Para quê? Para atender a diversificação da produção industrial, entendendo que isso estaria na base de desenvolvimento do país. Então, não são os filhos das classes dominantes que vão para essas escolas. Não, esses vão para as escolas de elite, né? A velha oligarquia rural, cafeeira. A burguesia financeira também vai encaminhar seus filhos, né? Assim como a burguesia industrial. Essas classes dominantes, elas vão encaminhar, vão buscar formação em escolas de elite. E uma burguesia em ascensão, né, ela estava preocupada também em ocupar o ensino propedêutico para que os seus filhos, né, ocupassem, a partir da posse do título acadêmico, né, que o título acadêmico era considerado um meio de ascensão social. Então, membros de uma, poderíamos dizer, baixa burguesia, estavam, né, com essa preocupação. Agora, pobre? Não, pobre vai para as escolas de primeiras letras, né, que eram as escolas primárias. Então, trabalhadores urbanos iam para as escolas primárias e as escolas técnico, né, profissionalizantes, elas seguiam como a única via possível e até diríamos permitida para os operários. Então, essas escolas técnico-profissionalizantes, elas não habilitavam seus egressos para o curso superior, até porque o ensino superior era pago. Então, as camadas médias, né, dominantes, não iam para as escolas técnicas profissionalizantes. Tá? Certo? E não iam por quê? Porque viam no ensino superior uma possibilidade de ascensão social. Então, escola técnica era para o filho do outro, né, para o filho do pobre, o meu não. Então, no Brasil era assim. Era ou é. Enfim, a classe média, ela não se junta com o povo pobre para buscar melhorias para todos, como ocorreu, né, e na Europa, em países da Europa, por exemplo. Né, pobre lá e eu sou aqui classe média, então não me misturo. Como se misturou, por exemplo, na França. Porque o que foi a Revolução Francesa? Eu não vou aqui entrar no mérito da França pós-revolução. Eu estou me referindo aqui à França da Revolução. O que foi a França da Revolução Francesa? Foi a união ali por um fim comum. Então, uma classe intermediária, né, no caso do Brasil, a classe média, ela quer ser elite, ela quer ascender, não importa o outro, não importa o pobre. O que a classe média quer é se afastar do mais pobre, das camadas populares. É isso que a classe média no Brasil quer. Grande parte. Então, nós temos aí, em termos de mudanças educacionais, a influência da escola nova, como mostra aí o slide 19. Vocês já viram aí o vídeo, compreenderam os princípios da escola nova, não é isso? Viram o vídeo? E os princípios da escola nova? Os princípios da escola nova que no Brasil muitos foram interpretados, né, e executados de forma equivocada. Porque os princípios da escola nova sofreram muito no Brasil. Eles foram simplificados em algumas interpretações e, nesse sentido, considera-se que quem dirige o processo de ensino-aprendizagem é o aluno. Isso faz com que haja um processo de desqualificação do professor. Por quê? Porque o que importa é o aluno. Então, o aluno, ele vai estar no centro do processo, o professor vai ser um orientador desse processo. Então, o aluno, como centro, ele vai ter possibilidades de aprendizagem as mais diversas, e se, mesmo ele,
né, o processo, né, tendo o aluno como centro, e se mesmo assim o aluno não consegue avançar, não consegue se integrar a um processo de socialização que ocorre na escola, é porque esse aluno é um desajustado. E por isso a escola tem que ajustar o sujeito para a vida em sociedade. Ou seja, mesmo os princípios da escola nova entrando no Brasil, a sociedade brasileira, com o seu olhar meritocrático, continuava fazendo com que a escola reproduzisse isso. Então, a escola, vai estar dentro da escola o ideário que circula no seu entorno, né, social da escola. Então, apesar de se aproximar teoricamente dos princípios da escola nova, a escola ela vai sofrer a influência da meritocracia difusa na sociedade brasileira. Então, a educação, né, na educação a palavra de ordem permanece. A educação ela é direito de todos e dever do Estado, mas vamos ajustar aqueles que precisam ser ajustados. O pano de fundo da escola nova no Brasil, em termos de método de ensino, é o chamado método de ensino intuitivo. Aquele, né, que defende que a aprendizagem ela ocorre pelos sentidos, pela observação, é o ensino de caráter experimental. São princípios, né, da psicologia que vão se sobrepondo a princípios da filosofia na definição dos métodos de ensino. Isso vai se consolidar e vai ser difundido nas escolas a partir, efetivamente, da influência da escola nova. Pela escola nova, quer-se que a escola seja menos autoritária, menos excludente. Quando dissemos, né, que o ideário foi distorcido ao longo das décadas de 30, 1940, é porque nós tivemos um resultado. Como nós podemos caracterizar as nossas escolas daquele período? Ora, escolas com muitos alunos, ou seja, salas de aula cheias, alunos como centro do processo totalmente retirando a autoridade do professor que não deveria dirigi-lo, corrigi-lo em qualquer direção. Isso é uma interpretação equivocadíssima. A escola nova não propõe isso. E o Estado, né, distorceu princípios da escola nova, atendendo a interesses, à vontade de uma determinada classe dirigente que terminou, né, gerando uma baixa na qualidade de ensino. E a escola nova propunha o contrário, a educação como direito de todos, com qualidade para todos. Então, o ideário, ele continuou sendo propagado, mas na prática ele não foi efetivado. Por quê? Porque se a educação ela é de qualidade, ela deve ser de qualidade para todos, mas se tem um que não avança e é considerado desajustado, então tem algo bem equivocado aí na concretização desses princípios. Precisamos ajustar o ser ao processo educacional. Não, que ideário de escola nova é esse? Não, não é isso que a escola nova, né, propõe. Ok? Então, direito à educação. Vamos ao slide 20. Direito à educação como direito social no Brasil. Quando falamos em direito social, falamos em cidadania. E não se pode falar em cidadania sem falar em direitos. Mas, se eu sou um cidadão, eu tenho que ter direitos. E se eu tenho vários direitos, eles se enquadram em diferentes categorias, como direitos civis, políticos, sociais. O direito à educação é um direito formal. Para que ele se concretize, né, para que ele seja materializado na realidade social, é preciso um trabalho de resistência. Um trabalho de resistência e de todos os envolvidos. Não vai ser uma entidade extraterrena que vai decretar que os direitos são esses ou aqueles e vai estar tudo pronto e efetivado. Não. É preciso um trabalho de insistência, persistência, paciência. Isso de todos os envolvidos para que o direito não apenas seja garantido em lei, mas seja efetivado na prática.
Cidadania só existe se houver direitos. E esses precisam aparecer na nossa vida cotidiana o tempo inteiro. Mas, por vezes, está na lei. Não é isso que ocorre? Por vezes, está na lei. Mas é preciso insistir para que ele avance, ou pelo menos para que ele fique, para que ele permaneça na lei. Tá? Isso diz respeito à educação. O direito à educação, ele está na lei. Mas será que todos hoje no Brasil têm esse direito? Porque se um país, vejam só, se nesse país existe exploração econômica, muitas vezes, para que ela se perpetue, é porque há no seu entorno uma exploração cultural. Vocês viram aqui que houve mudanças no paradigma educacional. Vocês viram que a educação, ela passa pela perspectiva tradicional, passa por uma mudança, né, no paradigma da educação escolar, que faz com que a educação ela passe a sofrer influência de um método de ensino intuitivo que receba e que, de alguma forma, implemente princípios da escola nova. Então, há mudanças paradigmáticas orientando aí a educação ao longo dos anos. Mas, no discurso de alguns políticos, né, administradores públicos, a meritocracia ela permanece. O próprio discurso atual da empregabilidade tem como pano de fundo a meritocracia. Tem professor que defende até a meritocracia. Né? Compreendemos, até porque é algo que vem conosco desde o período imperial. Porque você olhar para mim, por exemplo, né? Olhar para mim e dizer, por exemplo, né? Você está ali na orla, né? Na praia da praia de Ponta Negra, não é? Quer dizer, na praia de Ponta Negra não dá porque ali você não circula de carro. Vamos pensar numa praia mais aberta, não é? Numa praia de areia preta em Natal. Passa um jovem, né, dirigindo uma Ferrari. Quanto é que custa uma Ferrari? Bom, quanto custa, na verdade eu não vou nem saber quanto é que custa porque eu não vou comprar. Não é? Mas gira em torno de quê? De 3, 4 milhões? Custa isso? Enfim, aí você olha para o outro lado e tem um outro jovem, na mesma idade, né? Passa ali na mesma hora, só que aquele outro jovem está fazendo o quê? Ele está catando latinhas para reciclagem. E por quê? Porque ele precisa levar dinheiro para casa, precisa comprar comida. Aí vem um outro dizer que os dois jovens, têm as mesmas condições, desde que se esforcem o suficiente, ou seja, o esforço individual é que seria o definidor. Ora, o definidor em um país desigual, em distribuição de renda e preconceituoso como o nosso, em termos étnico-raciais, gênero e outros aspectos mais, o esforço individual pode ser considerado um determinante? Não, gente, definitivamente, né, o discurso excludente e, por isso, violento da meritocracia, ele está atendendo a interesses que são interesses escusos de um determinado grupo da sociedade. Grupo que já é beneficiado por diferentes frentes. E para quê? Para manter a divisão econômica e social. E aí, para isso, esses grupos usam esse discurso, né, e retroalimentam esse discurso com o respaldo de políticos, administradores públicos. Então, é preciso que estejamos atentos, né, aos discursos no nosso entorno quando pensamos na relação entre cidadania e direitos. E que direitos? Direitos civis, políticos e sociais. Nós precisamos estar atentos a isso. E como esses direitos civis, políticos e sociais, como eles se relacionam. E como um tem, né, relação com o outro, específica com o outro. Nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. Tá? Então, retomando e seguindo aqui com mais detalhes sobre os direitos, né, estamos no slide 21, não é isso?
Então, slide 21, que são os direitos civis, né? São aqueles que se relacionam com a vida em sociedade. E políticos são aqueles relativos à participação, né, no governo da sociedade. E os sociais são aqueles relativos à participação na riqueza coletiva. E entre esses direitos sociais está o direito à educação. Você ter o direito à educação significa dizer que você tem participação na riqueza coletiva do país, né? Na riqueza econômica, cultural do país. Significa que, por meio da educação, o sujeito ele tem condições, ele desenvolve condições de compreender e ser atendido em outros direitos. Pensem aí na relação, né, de um direito com o outro, tá? Então, sem educação não se tem cidadania. Por quê, gente? Porque não se tem sequer a consciência da necessidade de ter outros direitos. Não se tem meios adequados para se buscar novos direitos. E direitos existentes já. Então, se nós quisermos destruir a sociedade, nós destruímos, é só destruirmos a educação. Por quê? Porque se eu não tenho educação, eu não tenho cidadania. Eu não tenho sequer a consciência de que não é a consciência da necessidade de ter direito. Vejam, não é nem a consciência de ter ou não direitos. Sem educação, eu não tenho a consciência da necessidade de ter direitos. Então, sem educação, eu destruo facilmente a sociedade. Vejam como a coisa é profunda. A importância do direito à educação e de que estejamos todos nós atentos à garantia e efetivação desse direito. Porque, olha só, vamos repetir. Sem educação, não se tem cidadania. Porque não se tem consciência da necessidade de outros direitos. Então, a educação, ela é instrumento para que a cidadania, de fato, seja concretizada. Então, é pela educação que o sujeito tem acesso a uma herança cultural da sociedade e da humanidade. E adquire uma formação que lhe dá condições de participar dos destinos da sua sociedade, da sua comunidade, do seu país. Isso significa um envolvimento, né, um envolvimento da consciência com a transformação. Com a transformação da sociedade. Então, eu estudo, eu me conscientizo e assim eu tenho condições de mudar a minha vida, de mudar a minha sociedade. Nós temos aqui, nesse slide 22, o Alfred Marshall. Ele diz algo que eu considero importante. Nós tivemos contato com esse autor no curso de formação na USP, e essa frase realmente chamou muito a minha atenção, que diz o seguinte: a educação é um pré-requisito necessário para a liberdade civil e, como tal, uma pré-condição do exercício de outros direitos. Por isso, essa nossa insistência aqui, tá? Nessa ideia que consideramos central. Tá? Então, nós temos aqui o sinal de Lohana, salientando aqui que nós temos perguntas, né? Nós temos muitas perguntas, né? Então, acho que realmente, para não deixarmos tudo para o final, nós podemos fazer as perguntas ao longo da sessão. Tá? Tudo bem. Então, vamos à primeira pergunta. Tá? Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, que na verdade é um comentário. Professora, às vezes eu penso ser errado, mas confesso que às vezes eu penso o mesmo, que só devemos ensinar para quem quer aprender. Esse negócio de educação para todos nem sempre é possível. Olhe, veja bem, se nós concluirmos que a educação ela não é para todos, é porque acreditamos que ela seja só
É só para um pequeno grupo. E esse pequeno grupo seriam as elites? A educação, ela seria para uma elite? Nós temos que ter muito cuidado, porque, às vezes, uma percepção que nós temos, e se nós não aprofundarmos essa percepção, ela termina resultando em algo drástico. Tá? Eu entendo completamente a pergunta, e é algo que não é você, né, sozinho que pensa isso, tem muitos professores pensando, agindo dessa maneira. Lembro-me muito bem em uma orientação de estágio em que eu fui numa escola orientar uma aluna, e quando eu cheguei em sala de aula, a professora estagiária estava com meia dúzia de alunos ali ao redor do seu birô, e o restante da turma lá no final da sala de aula. E aí eu questionei, obviamente, o que é isso, né? Então, ela disse, não, professora, é o seguinte, eu estou dando aula para quem quer aprender. Quem não quer aprender vai lá para o fundo da sala e não atrapalha a minha aula. Vejam só, aqueles meninos que estão ali na sua frente, atentos ao que você está falando, respondendo ao que você está perguntando, aqueles meninos nem precisam de você. Eles precisam de você para pequenas orientações. Aqueles que precisam de fato do trabalho do professor, né, de professora, é daquele, né, que está lá no fundo da sala, que você excluiu, que você, né, você colocou um muro dentro da sala de aula e separou os que querem aula e os que não querem aula. Esses que você diz que não querem aula, de certo, são os que mais necessitam do seu trabalho de professora. Então, ser professor, assim, é muito fácil, né? E sabe por que é muito fácil? Porque dar aula para aquela meia dúzia de alunos que está no seu entorno não precisa do trabalho do docente. Os que precisam são aqueles que estão lá no fundo da sala. E você, como professor, como professora, que tem que atingi-los de alguma forma. Por quê? Colegas, vejam só. Todos nós aprendemos de formas as mais diversas, né? E as formas diferentes um dos outros. Então, eu não aprendo da mesma forma, né? Que o Emerson, que não aprende da mesma forma que a Lohana, que não aprende pelos mesmos percursos que eu, né, que você que está me assistindo. Ou não é verdade isso? Nós nem precisamos ir para uma sala de aula para sabermos disso. Basta que tenhamos 2, 3, 4 filhos. E que nós vamos ver como eles são diferentes. E nesse ser diferente, há um processo de aprendizagem que é diferente. Então, você pode estar em sala de aula e você pode estar fazendo uma exposição oral na sala de aula e você tem aquele aluno que não toma nota de nada do que você fala em sala de aula. Ele nada registra. E aí, quando você pergunta, menino, por que você não está escrevendo nada? Só fica olhando para mim, né? E aí ele diz, professora, eu estou prestando atenção. Eu estou prestando atenção à aula, certo? Eu não preciso escrever. Eu aprendo melhor assim. Mas aí já tem um outro aluno que não aprende assim, né? Esse outro pode ser eu, né, Crislane? Eu não aprendo assim. Então, se eu estou numa aula, se eu estou ouvindo a explanação de alguém, se eu estou numa palestra, eu tenho que ouvir e, de alguma maneira, tomar nota. E depois que o negócio termina, o que é que eu faço? Eu releio tudo. E aí é nesse exercício que eu consolido a minha aprendizagem. E aí já tem um outro que já prefere estudar, porque aprende mais, se concentra melhor, ouvindo música. E as músicas, as mais diversas. Já um outro precisa de um silêncio total e absoluto para estudar. Aí já tem um outro aluno que aprende melhor estudando sozinho. Do outro lado, o outro não consegue. Ele dispersa, ele cansa, ele se chateia, e daí ele aprende melhor em grupo. Tá? Então, aquele aluno precisa do coletivo para aprender algo. Então, o que é que essas diferenças elas nos apontam? Que as nossas aulas, elas precisam, né, nelas nós precisamos diversificar as práticas pedagógicas. E aí, quando falamos em direito à educação, educação para todos, estamos fazendo referência à educação de qualidade. Então, se a educação ela não é de qualidade, ela nunca vai ser para todos. Ela vai ser sempre para os mesmos uns, ou seja, ela vai sempre beneficiar uns de um lado e vai sempre excluir outros tantos alunos, né, botando lá de outro lado. Então, inclui os mesmos e exclui os mesmos
Tá? Então, quando falamos de educação para todos, direito à educação, falamos de educação de qualidade para todos. E a minha prática docente ela vai ser de qualidade se ela for diversificada. E essa diversificação, ela vem revestida da contextualização. Eu vivo dizendo isso nas aulas de estágio. Contextualização do que e do como vai se fazer em sala de aula. Então, eu vou trabalhar determinado conteúdo com o aluno, crianças, adolescentes, jovens ou adultos, eu tenho que contextualizar. Eu tenho que buscar relacionar aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula com a vida prática do aluno. Então, vamos pensar, por exemplo, numa aula de matemática. Equação de segundo grau. Tá. Contextualize para o seu aluno. Diga para o seu aluno qual é a importância de ele aprender aquilo ali. Mostre para o seu aluno em que momento da vida dele aquela equação de segundo grau vai fazer sentido. Porque, do contrário, o que é que ele vai fazer? Ele vai memorizar a fórmula e vai, no máximo, ele vai utilizar aquilo ali como um simples desafio. Então, ele vai fazer a primeira equação, né, e vai, talvez, acertar. Acertou? Ótimo, conseguiu. Passa para a segunda equação. E aí, né, você vai e consegue avançar naquela equação, vai para a terceira equação e você aprende a decodificar a fórmula. Mas você não aprende a aplicar aquele conhecimento, aqueles conceitos matemáticos. Ou seja, você não foi alfabetizado matematicamente. Não, o aluno não desenvolveu o raciocínio matemático. Ele operou sem compreender. Então, é preciso contextualizar. O mesmo vale para as práticas docentes. Então, por exemplo, eu chego em sala de aula e digo aos meus alunos de educação básica e digo que eles devem apresentar um seminário. Ora, quer matar o menino da educação básica, de nervoso? Determine que ele faça um seminário e não oriente, não contextualize, não diga qual a importância daquilo para o desenvolvimento dele, não só como aluno, mas como pessoa. Então, sem orientação, vai naufragar a experiência. E aí depois o professor vai dizer que ele não cuidou, que ele foi relapso, que ele não planejou. Sim, mas você já explicou para o aluno o que de fato é um seminário? A relevância de um seminário bem apresentado para a vida dele e vida extra muros escolares? Explicou para ele o que é, como se faz, qual o papel dele como professor, qual o papel do outro como aluno? Tem que explicar, tem que contextualizar. E para quê? Né? Isso vai funcionar para quê? Vai funcionar como um incentivo para que o aluno se motive a estar na escola, a estar em sala de aula, a aprender. Porque é claro que muitos dos nossos alunos vão chegar altamente desmotivados na escola. E as razões para isso são muitas e variadíssimas. Não são muitas e parecidas, não. São muitas e variadíssimas. Daí você dizer simplesmente que o aluno não quer e por isso a educação não é para todos, eu penso que entre uma coisa e outra há uma distância imensa. Porque muitas vezes você olha para o aluno e diz, nossa, esse aluno não quer nada. Pelo menos na aula de hoje, ele não quer saber de nada. Ou então, nossa, aquele menino ali está tão indisciplinado, né, está desrespeitando tantos colegas. O que está ocorrendo com ele? Olha, vejam bem, colegas, muitas vezes o professor está ali em sala de aula, com 10, 20, 30 anos de sala de aula, ele está formado, ele está concursado. Ou seja, de certa forma, ele está com a vida razoavelmente segura, né? Com a vida ganha, como a gente fala. Né? E às vezes ele tem 30, 40, 50 anos de idade. Mas o seu aluno, às vezes tem 8, 9, 10, 15 anos de idade. Ou seja, às vezes tem idade para ser seu neto, não tem nem idade mais para ser seu filho, é neto. Mas vejam, aquele menino, aquela menina, às vezes já traz consigo uma história de vida
com muito mais sofrimentos, dificuldades, perdas que você, professor. Então, para aquele menino que ainda está na infância ou na adolescência, em que razão e emoção ainda não estão suficientemente equilibrados por conta de uma questão cerebral mesmo, neurobiológica, como é que você vai dizer que ele simplesmente não quer e ponto final? Sabe? Então, às vezes, aquela criança tem uma vida tão difícil que o melhor momento, a melhor hora do dia dele é a hora em que ele está na escola. Então, ele já conseguiu muito, ele conseguiu chegar na escola. E aí vamos olhar para ele, e dizer que ele não quer nada? Não, ele quer. Ele só está precisando de orientação adequada e de aulas melhores, de aulas contextualizadas, interativas. Então, veja, se você fala, né, e se você faz de uma forma que seu aluno não entende ou não acompanha, aí você vai ter que falar e fazer de uma forma diferente para que você se faça entender e para que o seu aluno possa melhor acompanhar. Ou seja, é buscar, gente, não existe uma receita pronta para isso. É buscar sempre mudar, é buscar sempre fazer diferente. Isso é fácil? Ah, claro que não. Mas nós vamos tentando. Para que consigamos concretizar mudanças, primeiro precisamos acreditar que a mudança é possível. Né? Eu penso que a gente pode encerrar por aqui, né? Eu terminei me alongando um pouco aí na resposta à pergunta. Né? Então, vamos dar continuidade aqui. Né? Eu pergunto aqui a Lohana se a gente pode dar continuidade, que é ela que orienta aqui no tempo. Tá? Então, vamos dar sequência. Como sequência, né? Como consequência da consideração da educação como função do Estado, nós temos aí algumas ações, como obrigatoriedade, assistência, diretrizes, autorização de funcionamento, planejamento e financiamento, né? Como bem mostra aí o slide 23. Tudo isso vai funcionar aí dentro de um processo de consolidação do papel do Estado na educação. O direito à educação como um direito social no Brasil. Né? Nós temos aí na Constituição, né, de 1934, a educação declarada como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, que são expressas disposições visando a assistência, né, aos menores de 18 anos de idade. Certo? Isso na Constituição de 1934. Então, no Brasil, né, se reconhece o direito à educação como um direito juridicamente protegido. Antes de 1934, as constituições elas não se referiam especificamente a direitos sociais de crianças e adolescentes. Na Constituição de 34, a declaração ela passa, né, a ser expressa de que a educação é direito de todos. Agora, claro, né, essa direção expressa para a família tem uma razão. Né? A razão, qual é a razão? A priori, né, o dever ele é da família. Então, isso serve, de certa maneira, para minimizar a responsabilidade do Estado para com a educação. Ou seja, né, para ficar mais claro, o Estado ele oferece a educação para todos, mas ele oferece quando ele tiver condições de oferecer para todos. Quando o Estado não tiver condições de oferecer essa educação para todos, então a família busque por diferentes outros meios cuidar dessa educação escolar, ou seja, a família que cuide. Ok? Então, a gente tem aí uma síntese, tá? Na sequência, é importante que a gente vá fazendo algumas sínteses ao longo da nossa sessão. Então, nesse próximo slide, nós temos aí uma síntese, e aí o que é que nos diz a síntese aí? Só retomando, nós temos o manifesto, tá, dos pioneiros da Escola Nova, publicados em 1932, nós temos, nesse período, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, e em 1937, nós temos, no processo de implantação do Estado Novo,
lutas ideológicas em torno de problemas da educação, entrando aí em um período marcado por uma espécie de hibernação, certo? Então, temos, de um lado, o Manifesto dos Pioneiros, objetivando influenciar a Constituição, e vai influenciar, de certa maneira, a Constituição de 1934, na qual a educação é declarada direito de todos. Mas, logo em seguida, nós temos um período ditatorial, iniciado em 1937, com Getúlio Vargas. E é por isso que nós falamos desse processo de hibernação, por conta do clima, da atmosfera de ditadura, então, implantada. Aqui também uma síntese desse período ditatorial, tá? Nesse slide 26. O que é que nós temos? Nós temos a definição de que a ação do Estado, ela é de apenas subsidiar a educação. E aquele fator responsabilidade da família, ele é levado mais em consideração. Então, o Estado oferece, quando tiver possibilidades, condições. E aí, institui-se o ensino profissionalizante pela via estatal, e aí o estímulo para que outras instituições que não estatais ofereçam também o ensino profissionalizante, com o apoio do Estado, e o ensino religioso, que sempre foi alvo de discussões, né, isso na Primeira República, que invade a década de 1930, 40, até os dias atuais. Né? Mas o Estado sendo laico, não poderia ser diferente. Né? Então, a frequência ela é considerada, então, facultativa. Então, termina-se aí o Estado Novo, em 45, com a queda do governo Vargas, tá? Slide 27. E aí a gente tem a busca da sociedade, via pós-ditadura Vargas, a busca da sociedade por uma lei maior da educação, que seria uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vejam, 1946, pós-Estado Novo, né? E a busca por essa lei, ela é alimentada, obviamente, né? Pela busca de melhorias para a escola pública. E isso envolve a garantia do direito à educação. Mas isso pós 1945, né? E aí as coisas vão caminhando, né? Caminhando, slide 28. As coisas caminham tanto que nós chegamos à década de 1960. Em 1961 é que nós vamos chegar à LDB. Oficialmente decretada só em 61. E o que é que nós temos no pós-LDB? Um compromisso entre duas tendências expressas por dois projetos de lei, o projeto de Mariane e o projeto do Lacerda. E o que é que nós temos de resultados? Nós temos que a gratuidade do ensino ela é fixada na Constituição de 1946, ou seja, ela fica omissa na nova LDB. Veja, quando uma lei seguinte silencia sobre aquele algo, então aquele algo é excluído, desconsiderado. Então, foi instituído que tanto as escolas particulares quanto as escolas públicas, elas teriam os mesmos direitos de ministrar a educação em todos os níveis. A iniciativa privada, portanto, ganhou muito mais com a LDB de 61. E nós temos, para os egressos, né, lembram lá, dos alunos pobres das escolas técnicas, os egressos daquelas escolas da década de 40, 1950, eles tinham um diploma técnico profissionalizante, mas era um diploma que não os habilitava para prestar o exame vestibular. Essa era a chamada dualidade do sistema. De um lado, a escola para o rico, do outro lado, uma escola para o pobre. Aquela, né, como era a escola do pobre? Era aquela que não lhe dava acesso ou condições de ascender ao ensino superior. Mas surge, com a LDB de 61, uma nova situação, que é o Estado que vai subsidiar as escolas particulares.
certo? Então, foi um período naturalmente conturbado, né, sob aquela ameaça, a vivência daquela ameaça de um golpe militar que foi efetivado em 1964. Então, temos aí a década de 1960, que vai se estender até a década de 70, na verdade chega até a década de 1980, que é um período que, em termos econômicos, que é um período que nós chamamos de período de internacionalização do mercado interno. O objetivo disso é viabilizar um modelo econômico de internacionalização do mercado interno e para acalmar os ânimos, né, das massas trabalhadoras. É um período de hegemonia, né, da burguesia nacional, do capital financeiro monopolista, das antigas oligarquia. E é o período também do fracasso, do empobrecimento muito maior das camadas populares, mas também o empobrecimento e o enfraquecimento das camadas médias, né, que vão empobrecer muito, né, da década de 1960 até a década de 1980. É uma pena que muita gente, né, infelizmente, não está lembrando mais disso hoje em dia. Mas o empobrecimento foi muito grande. Né? Bom, aqui nesse slide 29, nós temos aqui um pequeno vídeo, tá? Uma breve história da educação do Brasil, é brevíssima, são apenas 4 minutinhos de vídeo, bem curtinho. Mas como é uma síntese bem feita, vale a pena assistirmos. Então, né, penso que nós podemos fechar esse segundo bloco com esse vídeo, tá? Vamos pedir aqui para rodar para vocês, tá? Então, a gente fecha esse segundo bloco com o vídeo e volta aí, tá? No terceiro bloco com um breve comentário, seguindo aqui a nossa sequência programada para a sessão de hoje. Quando a Companhia de Jesus desembarcou por aqui com a missão de converter os nativos à fé católica, trouxe na bagagem métodos pedagógicos. A alfabetização era o caminho mais seguro para a catequese, para mudar hábitos e costumes. Começava assim a história da educação no Brasil. Nos primeiros anos, a Companhia de Jesus, tendo à frente o padre Manuel da Nóbrega, fundou colégios e escolas de instrução elementar. Os jesuítas aplicavam 2 modelos de instrução, um para os indígenas, centrado na leitura, escrita e poucas operações, e outro voltado para os filhos dos colonos, consistindo no ensino mais culto. Durante os 210 anos de serviços educacionais prestados pela Companhia de Jesus, toda a ação pedagógica foi marcada pela ausência de discussão. O pensamento crítico passava longe das salas de aula. O ensinamento proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da coroa portuguesa, que agora queria colocar as escolas a serviço do Estado e não mais da fé. Quando foram expulsos do Brasil em 1759, havia aqui 17 colégios e escolas de primeiras letras funcionando. Sem os jesuítas, a educação brasileira praticamente voltava a estaca zero. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular, com estudos primários e médios, fica esquecida. O período é de poucos avanços. Com a independência em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição Brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. 10 anos se passam até que um ato institucional transfere aos estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia a pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil crianças. Entre 1889 e 1929, a educação brasileira teve a influência do pensador francês Auguste Comte, que pregava o ensino leigo, livre e gratuito. O analfabetismo no Brasil chegava, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 65% da população. A
Após a Primeira Guerra Mundial, há um surto industrial. Aumenta o operariado entre imigrantes italianos e espanhóis. A partir de 1930, a educação como instituição ganha contornos mais definidos com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública pelo governo provisório de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na nossa história que a educação passa a ser um direito de todos e que deve ser promovida pelos poderes públicos e pela família. A esse período, segue o Estado Novo de Getúlio Vargas e a valorização do ensino profissionalizante. Nesta época, o ensino era dividido em 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial. Em 1947, o governo federal lança uma campanha nacional de alfabetização. Durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1984, o ensino superior privado ganharia espaço. Para acabar com o excedente de estudantes aprovados e sem vagas nas universidades, foi criado o exame de vestibular classificatório. Com o fim do regime militar, educadores de diversas áreas do conhecimento passaram a discutir o ensino de uma forma mais ampla e democrática. Com a promulgação da nova Constituição em 1988, nasce a última versão da LDB. Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, ela traz entre suas principais características o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. Ela é aprovada em 1996, às portas do século XXI.